Oi gente, aqui é Brenda do Catapult 10 e no vídeo de hoje eu vou responder a tag Lorelai Gilmore Book Tag. Foi uma tag criada pela Tailândia do The Spin Stories e basicamente é sobre a personagem Lorelai Gilmore, que é uma personagem da série Gilmore Girls. A série tem sido muito falada ultimamente, no Netflix fez um revival da série, então todo mundo tá comentando, pelo menos na minha timeline das coisas. E eu comecei a assistir a série em agosto desse ano, eu fiquei empolgada porque eu tava vendo muita gente falar sobre esse revival. E aí comecei e tô muito feliz de ter começado porque é uma série que vale muito a pena. Conta sobre o relacionamento de mãe e filha, que são Lorelai Gilmore e Rory Gilmore. Na verdade as duas se chamam Lorelai, mas a gente tem esse apelido pra filha. E vai contar o cotidiano delas na cidadezinha que elas moram. Rory quer fazer Harvard, então vai contar todo esse dia a dia de mãe e filha. A série é muito gostosa de assistir, tem diálogos muito interessantes e de longe Lorelai Gilmore é uma personagem muito boa de acompanhar. Ela é uma das minhas personagens favoritas de série, inclusive. E ela tem esse hábito de falar rápido, de falar algumas piadinhas em horas inapropriadas, em horas apropriadas, em qualquer hora. E aí a tag que a Tailândia fez é baseada nas frases que ela falou durante a série. Então, vamos lá começar. Tem a frasezinha e depois tem a pergunta sobre a frasezinha, que contextualiza. A primeira das frases que ela comenta é assim: agora ela vai ter a educação que eu nunca tive, realizar o sonho de ir para Harvard e eu vou ficar ressentida por isso. E finalmente nós teremos uma relação normal de mãe e filha. E aí isso aqui é porque a Rory ela vai entrar no colégio particular, que é o colégio de Chilton. E Lorelai e Rory elas têm um relacionamento muito peculiar, porque elas são muito mais melhores amigas do que mãe e filha. Sim, elas são mãe e filha, mas o relacionamento delas é muito aberto, elas falam sobre tudo, elas estão ali uma pela outra sempre. E aí quando ela comenta assim de vou ficar ressentida por isso, finalmente vamos ter uma relação normal, é justamente porque Lorelai acabou que ela tinha pais muito rígidos com 17 anos, como ela era uma super rebelde, que ela não gostava daquela vida de gente rica, que tinha que fazer tudo que todo mundo mandava, ela engravidou. E aí isso mudou tudo pra ela. Então a frase é essa e a pergunta é: um livro que contribuiu para a sua formação. E para essa pergunta eu meio que roubei um pouquinho e escolhi dois. O primeiro é o Diário de Anne Frank. Esse livro mexeu muito comigo na época que eu li, porque tudo que tem aqui é verdade, então não tem como você não sentir um mal-estar imenso pela situação das pessoas que viviam durante essa época da Alemanha nazista. Observar esse momento da Segunda Guerra Mundial, observar o que Hitler fazia pela perspectiva dos judeus é algo muito forte. E aí a gente vai ter o relato de Anne, que é um diário não acabado, que ao mesmo tempo ela queria ser escritora e ela conseguiu publicar o livro. Ela conseguiu ter um livro publicado através do pai dela depois de sua morte e tal. Isso não acho que isso não posso nem considerar um spoiler, porque é um pouco óbvio. Mas enfim, esse é um livro muito triste, é um livro que me deixou muito mal e ao mesmo tempo me acrescentou muito, porque uma coisa é você simplesmente estudar a história pelos livros, estudar a história contada pelos outros. A outra coisa é você acompanhar pela perspectiva de alguém que estava lá e numa situação tão horrível. Ela vivia escondida num apartamento dentro de um prédio, outras pessoas ajudavam essa família, ela vivia junto de outra família que ela não conhecia, então ela era obrigada a conviver num espaço muito pequeno com pessoas muito diferentes. E tinha esse diário que ela escrevia todos os dias. Então é um livro que vale muito a pena, é um livro que mexeu muito comigo, é um livro que de certa forma contribuiu na minha formação. E aí o outro livro que eu escolhi foi o Pollyanna, da Eleanor H. Potter. E esse livro aqui, ele contribuiu na minha formação como leitora. Esse foi um dos primeiros livros que minha mãe me indicou e que me fizeram gostar de ler. Eu tenho, na verdade, vários livros desse tipo que foram da coleção Vagalume, a própria coleção Harry Potter. Mas Pollyanna eu lembro muito bem de minha mãe falando sempre: Brenda, você tem que ler Pollyanna, você tem que ler sobre o jogo do contente. E esse é um livro que deixa você muito pensativo assim na vida, porque Pollyanna ela viveu uma vida muito difícil, mas ela tem esse jogo de sempre acreditar, né, do lado bom das coisas, o que é que eu posso tirar de bom dessa situação ruim. E ela sempre passa por coisas ruins e ela sempre tenta tentar ver pelo lado positivo, e tem aquela era que ela não consegue ver às vezes o lado positivo e alguém mostra pra ela. Então esse é um livro muito bom, que também contribuiu com a minha formação como leitora. Agora vamos para a próxima frase, então vamos lá, abre aspas. Aqui estão seus papéis sérios e aqui estão seus marcadores sombrios, suas canetas maníaco-depressivas. Essas borrachas estão em estado de choque, parecem alegres, mas nós a pegamos tentando se suicidar no apontador mais cedo. E aqui a gente tem uma frase quando o Rory tá comprando material pra a nova escola dela e ela fala alguma coisa do tipo: mãe, eu tenho que comprar, Chilton é uma escola muito séria, eu tenho que comprar um material sério. E aí Lorelai solta essa frase. A pergunta, o livro é:
Um livro que você tentou levar a sério e não conseguiu. Eu acabei escolhendo o mesmo livro que a Tailândia escolheu, que foi Uma Pergunta por Dia. Esse livro aqui tem a proposta de você responder uma pergunta por dia, ele vai durar 5 anos. E é legal porque você vai analisando suas respostas dos anos anteriores. Coisas do tipo, como você está se sentindo hoje, qual a coisa que você mais gosta de fazer hoje, coisas assim. É uma ideia muito legal, mas eu simplesmente não consigo fazer esses livros desse tipo. Então, por exemplo, aquele Destrui-se Diário, eu nem me arrisco para essas coisas. Ou Uma Página de Cada Vez, eu até tentei. E Uma Pergunta por Dia foi outro livro fadado ao fracasso. Eu comecei, depois parei, depois comecei de novo, e depois decidi deixar ele na estante para talvez uma época que eu seja mais determinada para esse tipo de livro. A próxima frase vai ser: meu anjo, você precisa aprender que haverá tempos em sua vida que você terá que fazer coisas ridículas por dinheiro. A pergunta é: um livro que estava numa oferta inacreditável que você não podia perder, ou uma situação peculiar de compra de livro em uma oferta? Eu escolhi de novo 2 livros, na verdade 3, eu meio que roubei de novo. Mas vamos lá, eu escolhi a opção um livro que estava numa oferta inacreditável que você não podia perder. Serena, do Ian McEwan. Esse livro aqui eu fui na Cultura um dia aleatório e ele estava lá por R$ 9,90. Esse livro é um livro caro, ele geralmente fica a partir dos 30. E eu li Reparação do Ian McEwan, gostei bastante, chorei horrores. E aí eu sabia que Serena também era um livro muito comentado dele e queria ter há um tempo. E aí eu achei ele por R$ 9,90, então foi uma ótima compra. Uma outra compra muito boa que eu fiz foram alguns livros da Danielle Steel. Eu peguei aqui 2, mas na verdade eu comprei 4. Foi quando eu fui na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. E esses livros, se não me engano, estavam por R$ 4 cada um. Ou foi R$ 2 cada um, não sei, mas era um preço muito ridículo. Era um preço menor que R$ 5, eu tenho certeza. E aí eu acabei comprando 4 livros dessa autora. Eu li só um, que é Um Caminho pra Casa, porque os livros dela são muito tristes, muito dramáticos, todo mundo se dá muito mal. Você tem que ler num momento bem feliz da sua vida, porque o personagem vai sofrer muito. Então aqui as edições são bem bonitinhas porque são capa duras, então valeu bem a pena, valeu muito a pena. A próxima frase essa frase é muito boa, eu lembro a cena da série. Esses todos eu lembrava, mas ok. Nesse aqui a gente tá numa situação em que Jesse e Rory estão namorando. Jesse é um dos personagens que Rory namorou. E ele é desse tipo bad boy, e ela tá naquela fase virando mocinha. E eles estão na casa de Luke, que é o lugar que Lorelai sempre frequenta. Ela vai tomar café lá, tem um restaurante embaixo, a casa dele em cima. Jesse é sobrinho de Luke. Ela sobe pra falar com Rory e pega eles numa situação meio desconfortável. Eles estão lá, maior massa, e de repente ela chega. E aí ela desce e fala com o Luke: Luke, o que tá acontecendo? Aí o Luke faz assim: não se preocupe, eu tô indo lá 10 minutos conferir o que tá acontecendo, pra eles não fazerem nada. E aí ela fala: 10 minutos? Aí ele: como um relógio, nunca atrasa. Aí ela: mesmo se estiver servindo o cliente de 10 minutos, e ele mesmo servindo, eu paro e subo. Aí Lorelai fala: 10 minutos. É mais ou menos o tempo que levei para criar a Rory, inclusive para me vestir e retocar o batom. Lorelai sempre com essas melhores frases. A pergunta é: um livro que você leu rápido? Eu escolhi o Aide, que recentemente descobri que não se fala Aide, mas Aide. E eu fiquei um pouco triste, porque eu chamei a vida toda de Aide, mas enfim. Esse é um livro, é um clássico da literatura infanto-juvenil, é um livro que eu adoro, que eu amo muito. E sempre que eu leio esse livro é muito rapidinho, porque ele é um livro curto. Ele tem, pelo menos essa minha edição, tem a fonte bem grandona, e a história é muito linda. É um livro de sentada só, então eu escolhi ele aqui, meio que como indicação pra quem não conhece ainda. Já comentei isso em outro vídeo, mas a Autêntica vai lançar uma edição desse livro, uma edição nova, uma edição bonita. Então fiquem de olho, eu com certeza vou comprar. Peço desculpas porque vocês estão vendo esse galo cantar e eu não tenho o que fazer, simplesmente porque eu tenho vizinhos que têm 1000 animais. Mas ok. E a próxima frase meu dedo está apertando o botão de avançar, queridinha. Um livro que você pulou ou pensou em pular algumas páginas para ver se melhorava o ritmo. O livro que eu lembrei na hora foi Um Dia, do David Nichols. Provavelmente ninguém vai entender o porquê, porque todo mundo gosta muito desse livro. Mas eu achei a narrativa desse livro muito, não sei, travada também pelo fato de que você acompanha um dia da vida desse casal durante 15 anos. Então, às vezes, travava um pouquinho. Eu gostei desse livro, mas eu gostei muito mais dele depois que eu terminei e analisei a história como um todo do que enquanto estava lendo. Sabe aqueles livros que tipo, você termina e você fica... Aí você começa a pensar, ruminou o livro e aí você pega o gosto por ele.
Foi bem assim que eu acabei, eu não gostei do livro, não gostei do final. E depois eu comecei a pensar sobre ele e percebi que eu tava pensando muito no livro. Então eu tinha gostado dele. Mas de fato, em algumas vezes eu meio que queria pular algumas páginas, eu começava a meio que ler, como é que fala? Leitura dinâmica, não sei, que você vai passando os olhos rapidamente pelas frases. Então vamos lá para a próxima frase, que é, abre aspas, todos nessa sala que se chamam Lorelai estão muito contentes sobre Yale. Um livro que muita gente elogiou e você gosta também. E você gostou também. Eu escolhi o Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu adoro esse livro foi uma leitura maravilhosa. Eu lembro de quando eu tava lendo ele, eu lembro de como eu me senti, como foi muito emocionante acompanhar. E é um livro que virou uma febre, assim. Quando eu li, ele tava ainda na beiradinha de chave, ele tinha acabado de ter sido lançado, mas eu já acho que tava muita gente falando bem. Então foi um livro que muita gente falou bem e eu gostei. E depois que eu gostei, muita gente continuou falando bem, porque ele meio que deu uma estourada. A próxima frase de Lorelai vai ser: sua primeira festa invadida pela polícia, eu estou tão orgulhosa. Ela tá falando com a filha sobre isso. E ela não estava sendo irônica. Escolher uma história que é babado, gritaria e confusão. Eu escolhi o terceiro livro da série Academia de Vampiros, que é Tocada pelas Sombras. O final desse livro é exatamente isso, babado, confusão e gritaria, porque deixa você morto, assim, tipo, não acredito. O final é tipo ban e ele acontece muito inesperadamente. Então é uma série muito boa de vampiros. É um pouco difícil hoje em dia recomendar séries de vampiros, porque todo mundo tá um pouco saturado. Mas mesmo assim é uma série que eu indico bastante, porque a narrativa da Richelle Mead é muito boa. Essa história é muito boa, os personagens são muito bons, eu gosto muito, muito dessa série. E olha que eu tinha comprado por engano esses livros, eu tinha feito uma compra. E aí chegou esses livros, eu percebi que eu tinha pagado um boleto errado, porque eu tinha feito 2 compras nesse dia e paguei o boleto da que eu não queria. Mas eu falei, vou ler, não tem mais nada pra ler aqui hoje, eu vou ler. Não é porque eu tinha poucos livros pra ler, épocas passadas, né? E aí quando eu li o primeiro eu me surpreendi, porque eu gostei muito. Então tá aí a dica pra vocês. Vamos pra próxima frase, então. A próxima frase é: a realidade não tem lugar no nosso mundo. E aí é uma narrativa fantástica que você amou. Para essa opção eu escolhi o livro Desventuras em Série. Na verdade a série Desventuras em Série tem muito disso, da realidade fantástica, de você estar lendo uma coisa e aquela coisa fazer sentido no mundo real. E aí de repente vem umas coisas que não, são coisas fantásticas, são coisas que não tinham como acontecer, mas que o autor nunca embarca diretamente nesse universo fantástico, nem fica totalmente com o pé na realidade. Então é uma série muito sim, e é uma série que eu indico muito, se você não leu, se você não conhece, ou se você só assistiu o filme, vale muito a pena ler os livros mesmo assim. Eu sei que na Netflix vai lançar em janeiro o seriado, mas eu acho que mesmo assim vale muito a pena a leitura. E por fim, a última frase é: a varanda não é histórica, Taylor, foi adicionada em 1980, é uma varanda de 23 anos, a não ser que você ache que Kate Hudson é histórica. Não é histórica. A gente tem o Taylor, que ele é o meio que, não, ele não é o prefeito da cidade, mas ele age como se ele fosse, ele é como se fosse o diretor do sindicato das pessoas. Eu não sei nem explicar muito bem, mas ele tem essa coisa de ficar se metendo em tudo e ter que aprovar tudo, é como se ele fosse o prefeito. E ele simplesmente não quer que uma varanda seja destruída, uma varanda do hotel que a Lorelai tá reformando, se eu não me engano, e aí ela solta essa frase aqui. O livro é: um livro que pra você pode ser um dia considerado um clássico. Nessa categoria eu escolhi o ensaio sobre cegueira, do José Saramago. Esse é um livro muito, muito bom. Um livro clássico que pode ser definido como aquele livro que, mesmo que você releia ele várias vezes, o livro sempre tem alguma coisa a dizer. É um livro que tem muito disso, de você terminar a leitura, mas se você fizer uma leitura você vai ver coisas diferentes, você vai ver o livro sobre uma nova perspectiva. E o José Saramago tem uma escrita muito crua, ele tem uma história muito crua aqui. Ele vai falar sobre a realidade humana, como a gente é nas piores situações, como a corrupção tá dentro da gente e o que é tão ruim e o que é muito triste. Então é um livro muito bom, é um dos meus livros favoritos da vida, um livro que eu recomendo imensamente. Bom, voltando um pouquinho sobre a série, caso você não tenha assistido, eu recomendo muito. Tô muito ansiosa pra assistir o revival que eles fizeram. Tô aqui na 7ª temporada, tô no episódio 10 mais ou menos, desesperada, correndo, tentando assistir em tudo que é tempo pra poder dar tempo de ver logo, porque eu não quero ver nenhum spoiler, não quero pegar nada desse revival antes do tempo. Tá todo mundo comentando, eu quero muito assistir. Se você não assistiu, assista, a série é muito boa, ela dá uma sensação gostosa, assim, sabe? Não é aquela série que, tipo, prende você no estilo, meu Deus do céu, preciso saber o que vai acontecer no próximo episódio. Mas é uma série que cativa você do jeito... É gostoso, Lorelai tem esse humor muito bom. Você vai acompanhar o cotidiano de mãe e filha, você vai se identificar em algumas situações com aquilo.
a atmosfera de cidade pequena, vários personagens bem caricatos. Ao mesmo tempo que eles são caricatos, eles são muito diferentes. Nossa, é muito bom, eu tô muito apaixonada pela série, fiquei muito feliz que eu comecei. E é bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham lido algum desses livros que eu comentei, não deixem de comentar aqui embaixo. Caso vocês assistam a série também. Não vou indicar ninguém, porque eu conheço poucas pessoas que assistem a série, pelo menos só sei dizer a Thay. Então fica livre quem quiser responder. Vou deixar os créditos para o vídeo dela aqui embaixo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, curtam o vídeo e até a próxima.